Saudações amigos e amigas, vamos dar continuidade à leitura do livro O Efeito Sombra. Paramos anteriormente na página 73, no subtítulo Integração da Sombra. A essa altura, você talvez seja capaz de reconhecer que a sombra, com toda a sua dor, trauma e briga, é uma parte indestrutível de quem somos. Não importa quanto nos esforcemos, jamais teremos êxito em nos livrar dela ou silenciar sua presença. No entanto, temos a chance de decidir se queremos permitir que ela destrua nossa vida e nos roube de vivenciar nossa grandeza, ou se vamos tirar dela toda a sabedoria e usá-la para nos impulsionar à versão mais extraordinária de nós mesmos. Todos já saboreamos a doçura do amor e o azedume da decepção da perda, a amargura que fica depois de ter o coração partido. Cada uma dessas experiências faz parte da nossa receita única e divina. Não seríamos quem somos sem elas. A maioria de nós sofre pelas partes dolorosas e indesejadas dessa receita. Mas há pessoas extraordinárias que optam por usar a dor para a cura, a mágoa e contribuir com o mundo, em vez de ficar sufocadas pelos aspectos da sombra de seu passado. John Walsh, apresentador do programa America's Most Wanted, fez exatamente isso. A morte de uma criança é um dos ingredientes mais dolorosos que qualquer um de nós pode imaginar superar. No entanto, muitos terão experiência como parte da receita. Depois que seu filho, Adam, de 6 anos, foi assassinado, John se tornou defensor dos direitos das vítimas e transformou sua raiva em ação, fazendo programas de televisão e advogando junto à legislação, que conduziu a dezenas de milhares de criminosos. Ele poderia facilmente ter escolhido apenas engolir seu pesar, ou ter permanecido ele próprio como mais uma vítima dessa experiência horrenda. No entanto, em vez disso, escolheu usar sua raiva, dor e mágoa para criar o programa televisivo America's Most Wanted, que é responsável pela captura de milhares de fugitivos e já resgatou mais de 50 crianças desaparecidas. Da mágoa do trauma pessoal, ele conseguiu salvar outros de vivenciar a mesma dor e passou a ser um homem admirado e respeitado. Depois que sua única irmã morreu de câncer de mama aos 36 anos, Nancy Goldman Brinker, ela também sobreviveu de câncer de mama. Fundou a Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, sem fins lucrativos, que já arrecadou mais de 1 bilhão para serviços de pesquisa, educação e saúde. Ao abraçar os acontecimentos de sua vida e assumir o compromisso de não ser uma vítima, ela já fez coisas extraordinárias para aumentar o alerta, ajudar outras mulheres a buscar a detecção precoce dessa doença potencialmente ameaçadora e fazer avançar a busca pela cura. Você pode imaginar como seria o mundo se Thomas Edison não tivesse levado a cabo todas as suas experiências? Ainda bem jovem, ele tinha todos os motivos para acreditar ser um fracassado, um idiota. Pôs à prova milhares de teorias para descobrir a eletricidade, cada uma delas parecendo provável de êxito, mas falhou todas as vezes. Em vez de desistir, no entanto, ele olhava além dos fracassos, aprendia com eles e seguia em frente. Manteve-se firme, acreditando na possibilidade de sua genialidade, sua visão, antes mesmo que fosse comprovada. Se tivesse agido como a maioria, se rotulasse a si mesmo como perdedor e ficasse preso às limitações,
recusando-se a perdoar a si mesmo e as suas falhas, ainda estaríamos no escuro, literalmente. Pelo fato de Edison ser capaz de integrar e aprender com as falhas, ele encontrou motivação para continuar buscando sucesso e direcionar a luz a todos nós. Edith Eva Eger chegou em Auschwitz em 22 de maio de 1924, depois de ser separada do pai e testemunhar a mãe ser levada para a câmara de gás. Edith viveu cada dia na mais horrenda das circunstâncias, assistindo aos companheiros presos serem eletrocutados nas cercas de arame farpado que cercavam o campo de concentração, sem saber, quando tomava uma ducha, se dela sairia água ou gás. Edith sobreviveu às piores circunstâncias que qualquer um de nós poderia imaginar. No entanto, se você a conhecer hoje, verá um belo, integrado ser humano que se permitiu prosperar, apesar do e em alguns aspectos devido ao passado doloroso. Ela fez isso praticando as escolhas que ainda estavam disponíveis sob aquelas condições desumanas. Quando lhe solicitaram que dançasse para o Dr. Mengele, arquiteto da crueldade, responsável pela tortura e assassinato de milhões de judeus, ela fechou os olhos e escolheu imaginar que a música era Tchaikovsky e que dançava em Budapeste, em Romeu e Julieta. Quando os soldados alemães tiravam seu sangue 2 vezes por semana, dizendo-lhe que isso os ajudaria a ganhar a guerra, ela escolheu dizer a si mesma: sou uma pacifista, sou uma bailarina, meu sangue jamais o ajudará a ganhar a guerra. Escolheu ver os guardas que a mantinham em cativeiro como mais aprisionados que ela. Abrandou a dor da morte da mãe dizendo, repetidamente, o espírito nunca morre. Agarrou-se à sua parte sobre a qual ainda tinha poder de controle e se recusou a deixar que qualquer coisa que acontecesse externamente matasse seu espírito. Se eu sobreviver hoje, Edith dizia a si mesma, então amanhã serei livre. Edith, agora uma talentosa e compassiva psicóloga, além de matriarca de uma família maravilhosa, deixa claro que teve o tipo mais doce de vingança de Hitler. Em uma ocasião, recentemente, perguntei-lhe se ainda guardava rancor de Hitler. Ela inocentemente me olhou dentro dos olhos e falou: não guardaria raiva alguma de Hitler. Se o fizesse, ele ganharia a guerra, porque eu ainda o estaria carregando comigo em todo lugar que fosse. Edie é uma campeã da liberdade, portadora de uma luz tão grande e inspiradora que estaríamos muito bem servidos se seguíssemos suas pegadas. É muito fácil ficar preso à mágoa e à dor, permitir que a sombra e a nossa história ditem o futuro, minando nosso bem-estar. Quando nos prendemos aos ressentimentos em relação a nós mesmos ou aos outros, nos atamos àquela mesma coisa que nos causou a dor como uma corda mais forte que o aço. Conforme diz meu marido, amigo, Brent Beckvar, recusar o perdão aos que nos magoaram é como ser alguém que se afoga e cuja cabeça está sendo mantida embaixo d'água por outra pessoa. Em determinado momento, você perceberá que tem de ser a pessoa que luta para voltar à superfície. A única forma de lutar contra a mágoa e a natureza opressiva de nossa sombra é com perdão e compaixão. O perdão não acontece em nossa cabeça, mas no coração. Ele se desenrola quando extraímos a sabedoria das dádivas, até mesmo de nossas experiências e emoções mais sombrias. O perdão é o corredor entre o passado e o futuro inimaginável. Histórias assim demonstram que
todos nós estamos vivendo de acordo com um plano maior e que, de fato, tudo acontece por um motivo. Nada acontece por acidente e não há coincidências. Estamos sempre evoluindo, estando ou não conscientes disso. Frequentemente, essa evolução é dolorosa, mas a dor serve como um propósito importante. Ela é um ingrediente necessário para a nossa receita divina. Ao sentir a dor da solidão, nosso coração se abre para sentir mais amor. Ao superar as pessoas e situações que nos oprimiram, percebemos a profundidade de nossa força. Quando estamos dispostos a reconhecer que a dor, os traumas e as mágoas realmente nos equiparam com a sabedoria essencial para o crescimento, naturalmente perdoamos e até abençoamos aqueles que entram em nossa vida para nos ensinar essas lições difíceis. A vida é divinamente elaborada para que cada um de nós receba exatamente aquilo que precisa para apresentar sua expressão única no mundo. Nossa mente nos diz que o mal é mal, que o bem é bom, e que jamais poderemos ser tudo o que sonhamos. Mas, se nossa sombra pudesse falar, ela nos diria o contrário. Ela nos diria que a luz mais radiante só pode brilhar quando tivermos aceitado a escuridão. Ela nos tranquilizaria de que há sabedoria em cada ferimento. Mostrar-nos-ia que a vida é uma jornada mágica para fazer as pazes tanto com a nossa humanidade quanto com nossa divindade. A sombra nos diria que merecemos mais, que somos importantes, que somos mais do que poderíamos sonhar e que há luz no fim do túnel. Ao abraçar a sombra, descobrimos que estamos vivendo em um plano divino, tão importante e tão vital para a evolução quanto para a evolução da humanidade. Assim como uma flor de lótus nasce na lama, precisamos honrar as partes mais sombrias de nós mesmos e as nossas experiências de vida mais dolorosas, pois são elas que nos permitem um nascimento do mais belo self. Precisamos do passado turbulento, enlameado, da sujeira da vida humana, da combinação de cada mágoa, ferimento, perda e desejo não realizado, misturada a cada alegria, sucesso e bênção, para nos dar sabedoria, perspectiva e nos conduzir a ingressar na mais magnífica expressão de nós mesmos. Essa é a dádiva da sombra. Entramos agora no último capítulo, na terceira parte. Só a luz pode banir a sombra. Só a luz pode banir a escuridão. Marianne Williamson. Em um mundo tão cheio de mágica tenra, desde o sono de criancinhas a amantes sorrindo, as amizades que duram, as flores que desabrocham, a esperança púrpura do nascer do sol, a magnitude voraz do sol se pondo, o esplendor do corpo humano, as glórias frágeis da natureza, até a maravilha dos animais, a capacidade de perdoar, a misericórdia de Deus, a gentileza de estranhos, e uma lista que poderia seguir até ficar claro que realmente não há fim para as múltiplas expressões do amor da terra. Mas também há outra coisa. E o que é? Porque em um mundo que pode ser levado às lágrimas por uma obra de arte, também existe o molestamento, o estupro, os inocentes com gargantas cortadas, os prisioneiros mantidos cativos injustamente, as crianças famintas, a tortura, o genocídio, a guerra, a escravidão
e todo tipo de sofrimento horrendo e desnecessário que existe por nenhuma outra razão além do fato de alguém ser cruel o suficiente para afligi-lo, ou alguém que não se importe o suficiente para impedi-lo? Que força é essa que existe em nossa mente e no mundo, que parece agir inexoravelmente, causando sofrimento e a destruição das coisas viventes? Se Deus é amor, por que o mal existe? Vivemos em um mundo de constante justaposição entre a alegria possível e a dor excessivamente comum. Esperamos por amor, sucesso e abundância, mas nunca chegamos a esquecer que há sempre uma possibilidade de desastre à espreita. Sabemos que existe o bem no mundo, mas também sabemos que há outra coisa. E estamos vivendo uma época em que a competição entre os dois é intensa e vem crescendo. O que quer que leve o ser humano a odiar, destruir e matar, assumir uma força coletiva como nunca antes. Conforme a tecnologia e a globalização agora lideram a capacidade de não apenas atingir, mas atingir a todos, juntos, como um. Nunca houve uma necessidade tão grande de se desmantelar essa força, que quer que ela seja, que despreza tanto o amor e pretende destruir a todos nós. Essa não é apenas uma força que procura nos causar algum inconveniente, é uma força que deseja nos ver mortos. No entanto, essa força, na verdade, é uma antiforça. Ela não faz muita coisa sozinha, como nos conduz a fazer. Ela não faz muita coisa sozinha, como nos conduz a fazer. É um lugar onde esquecemos quem somos e, consequentemente, agimos como não somos. É uma escuridão que, como toda escuridão, não é presença, mas ausência de luz. É um buraco negro no espaço psíquico que existe quando a luz deixa de ser vista por um momento. E a única luz verdadeira é o amor. O problema quanto ao que fazer com essa escuridão, chamada de muitos nomes, mas aqui sob a terminologia de sombra, é uma questão que atormenta a humanidade desde o princípio. Segundo sabemos, jamais houve na Terra uma comunidade ou civilização onde o amor prevalecesse o tempo todo. No entanto, continuamos a sonhar com isso. Tal estado, conforme certas religiões do mundo, é chamado de paraíso. Certas religiões e textos espirituais sugerem que temos uma memória antiguíssima desse estado, embora não tenha a ver com a Terra. Foi nosso começo espiritual, uma dimensão de amor puro, de onde viemos e para a qual fervorosamente ansiamos por regressar. O fato de vivermos durante períodos, a maior parte do tempo, tão separados desse estado de amor puro, é uma ruptura de proporções tão intensas a ponto de traumatizar todos os momentos de nossa vida. Da mesma maneira que o planeta se move tão rápido que nem sentimos o movimento, somos traumatizados em nível tão profundo que nem sabemos ter o trauma. Separados do amor, estamos separados de Deus. Separados de Deus, estamos separados de nós mesmos. E, separados de nós mesmos, ficamos insanos. Nas palavras de Mahatma Gandhi, o problema do mundo é que a humanidade não está em seu juízo perfeito. Este é,
de fato, o problema do mundo. Há um local em que ingressamos, tanto individualmente quanto coletivamente, que é a ausência de quem somos e do que estamos aqui para fazer. É uma inversão de poder, uma perversão da identidade, uma subversão de nossa missão na Terra. O problema é que isso não é tão óbvio quando estamos aqui, pois este é um lugar de grave confusão cósmica. Quando estamos separados do amor, somos inclinados a sentir que a raiva é justificada, que culpar o outro é simplesmente razoável e o ataque a alguém é a autodefesa correta, mesmo quando não é. Ou pior, às vezes uma pessoa, eventualmente nações inteiras, podem se tornar tão sugadas ao buraco negro da falta de amor que fica sob o efeito das mais extremas e até hediondas intenções, pois essa coisa, que não é de fato uma coisa, não está inerte. A consciência humana é como uma luz guia que nunca se apaga. O problema é que ela está acostumada a gerar um calor que produz vida ou um incêndio que destrói. Onde não há amor, há medo, e o medo, depois de se apossar da mente, é como um vício que ameaça esmagar a alma. Então, é essa coisa que chamamos de sombra. Ela não aparece na vida da maioria de nós. É um fogo gigantesco, mas arde como uma brasa lenta. É você, ao fazer uma afirmação tola, magoando alguém que ama, possivelmente arruinando um relacionamento. Ou você quando faz algo imbecil que sabota a carreira profissional. Ou você ao pegar um drink, sabendo que é alcoólatra e que, se continuar, isso vai matá-lo. Em outras palavras, é aquele você dentro de você que não deseja seu bem. É a sombra, e ela só pode ser eliminada se você deixar brilhar a sua luz. O amor de Deus habita ali dentro e se estende para fora de nós, a cada momento e a cada dia. Quando estamos vivendo em alinhamento com o Self verdadeiro, conforme Deus nos criou, recebemos amor constantemente e o estendemos da mesma forma como o recebemos. Isso é o que significa viver de luz. No entanto, por mais racional que possa ser, não parece sensato quando alguém se porta de maneira desmerecedora de nosso amor. Em um momento assim, estender amor àquela pessoa parece a coisa errada a fazer, e conter o amor parece o certo. Naquele momento, aquele pequenino pensamento de desamor, que parece uma coisinha de nada, apenas um julgamento racional, é a raiz do mal. É o alicerce do sistema de raciocínio da sombra, pois ele envolve a separação de Deus e o surgimento da culpa. Deus nunca retém amor, e chegamos à sanidade aprendendo a amar como Deus ama. Nossa tarefa, se queremos banir a sombra, é aprender a ter apenas pensamentos imortais. Embora vivamos no plano mortal, a forma de nosso pensamento superior erguerão a frequência do planeta, e então o mundo se transformará. Mas e quanto ao agora? O que nos faz esquecer quem somos, consequentemente apagando a luz e dividindo o mundo em dois estados diferentes, amor e medo? É um pensamento, o de que alguém é culpado. O modo como lidamos com a imperfeição humana
É a questão essencial que decide se habitamos a sombra ou a luz. Deus não vê uma pessoa que cometeu um erro da maneira como vemos. Deus não procura nos punir quando cometemos erros, mas sim os corrigir. Quando voltamos ao nosso juízo perfeito, amando de forma incondicional e inabalável, aí sim o mundo em si vai se corrigir. Isso não significa que perdemos o discernimento, os limites ou as células cerebrais. O amor divino não é uma fraqueza. O amor de Deus não é um amor pegajoso. Nem sempre é do tipo legal, rosa e felpudo. Ele envolve a expressão da verdade, o tipo de verdade que o coração conhece, mesmo quando a mente resiste a ela. Ele tem menos a ver com estilo e mais com substância. Há maneiras muito ternas de reter o amor, colocando ênfase excessiva na compreensão parcial das palavras positivo e sustentador. E há formas de estender o amor com uma honestidade do tipo asperamente realista, que só mais tarde parecerá ter sido amor. Está na hora de todos nós encararmos o amor com muita seriedade. Segundo as palavras do Dr. Martin Luther King Jr., é a hora de injetar um novo significado nas veias da civilização humana. Precisamos expandir o senso de amor além do pessoal, mas também além das implicações sociopolíticas. Somente ao fazê-lo, baniremos a escuridão que agora paira sobre o mundo como um fantasma. Vivendo na escuridão, estamos vivendo na sombra. E na sombra, o sofrimento reina. Então é isso, amigos. Paramos na página 79, no subtítulo Pode não ser real, mas certamente parece ser. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.